Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar o quinto livro, que se chama Painéis da Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Pedimos agora, queremos agora inicialmente agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça, após as 21 horas. Eu peço agora que todos desliguem seus microfones, para que nós possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos nós hoje para o estudo 15, capítulo 16. Continuação daquela história que a gente, né, passou no capítulo 15, aquela história um pouco assustadora, né, que nós tivemos ali, o acidente, tudo. E agora teve o acidente e depois que o benfeitor lá, o doutor Arnaldo, né, falou que ia levar a gestante e o filhinho, né, para o local de auxílio, lá onde está o benfeitor Heber, começa aqui o Miranda dizendo que eles chegaram ao núcleo de socorros, conduzindo os irmãos, Dona Menaide e o filhinho, a ela profundamente vinculado pela gestação, como se a desencarnação de ambos não houvesse sucedido. O benfeitor Heber recebeu-nos em um amplo edifício e conduziu-nos imediatamente a um centro cirúrgico em tudo semelhante aos existentes na Terra. Levada a uma mesa especial, a gestante adormecida, com sinais reflexos de dor, recebeu passos calmantes e então aquietou-se. Surpreso, vi entrar na sala alguns trabalhadores vinculados à medicina, que procederam a uma cirurgia cesariana, nos mesmos moldes conforme sucede em qualquer hospital do mundo. Após o ato, observei que o ser pequenino repousava ao lado da mãezinha, que fora transferida para uma enfermaria especial, previamente preparada para recebê-los. Depois de ligeiro choro, o filhinho adormeceu, ficando ambos entregues à nobre senhora, e aquela que recebeu ela, né, lá que estava junto dela, né, quando o Miranda contou no capítulo anterior, a nobre senhora, que é até a matriz-avó dela, que ele vai falar. E toda sorrisos, que doravante se encarregaria de auxiliá-los e assisti-los. Aí o Miranda fala: tudo me eram novidades. Até aquele momento, não havia testemunhado um parto cirúrgico em qualquer entidade recém-desencarnada. E nunca me ocorrera que tal acontecesse. Talvez pela herança inconsciente de que o mundo espiritual é constituído de matéria rarefeita e os acontecimentos sucedem em pauta de mecanismo especial, descuidara da observação de que não há saltos nos eventos que têm curso no plano físico, tanto quanto nas esferas que lhe estão próximas, poderosamente sofrendo as influências psíquicas. O certo é que me encontrava jubiloso e perplexo. A tragédia provocada por Ernestina e seus aliados, sob orientação de mentes mais hábeis e mais perversas, era-me lição de grave advertência, conclamando-me a acuradas meditações em torno do ensino evangélico sobre a vigilância e a oração, de tanta relevância e tão pouco considerada. Na trama dos destinos estão presentes inúmeros fatores que trabalham os acontecimentos, propelindo o homem aos resultados da busca ou retardando-lhe o passo. De outro modo, encontram-se presentes interferências mentais e espirituais que merecem estudos e exame cuidadoso por parte de todos nós, para uma colheita mais feliz de bênçãos.
Os homens deixam se arrastar pelos acontecimentos, reagindo contra uns e aceitando outros, sem aprofundarem as causas próximas para elaborar métodos preventivos ou de recuperação, quando na impossibilidade de atingir as mais remotas, quer dizer, as causas do passado, né? Então Miranda está pensando nisso, está falando que nem se aprofunda na próxima, que dirá que é impossível até atingir as mais remotas, né? A precipitação e a indiferença, que governam muitos comportamentos, respondem pela tardança do processo da evolução. Desde que, no primeiro caso, que é a precipitação, né, a imprevidência que se agita promove distúrbios e consequências nos atos que poderiam ser evitados ou contornados. E no segundo, que é a indiferença, o desinteresse complica situações que poderiam tomar cursos muito diversos daquele que normalmente envolve o negligente com o agravamento da situação na qual se encontra. Raciocinando a respeito dos últimos acontecimentos em que encontrava presente, eram compreensíveis as suas ocorrências, desde que a vida real, permanente e inalterável é a espiritual, sendo a terrena uma experiência transitória, evolutiva, para as finalidades superiores daquela. Porque o meu fosse um estágio de aprendizagem, embora aqueles espíritos não estivessem diretamente ligados ao curso da nossa história, que é que ele quer falar da história de Argos, né? Que é a história central do livro, qual ocorrera com outros fatos que narramos, que já contou outras histórias, né? Aguardei ensejo de perguntar ao nosso doutor Lustosa para melhor esclarecer-me sobre as tramas dos fenômenos trágicos examinados do lado de cá. Quando nos retiramos da câmara de repouso em que ficaram a senhora cirurgiada e o seu filho, o amigo explicou a Bernardo e a mim, explicou. Aí vem o doutor Lustosa falando. A nossa irmã Amenaide acaba de resgatar um grave erro praticado há pouco menos de um século. Agora se recompõe sob a par da atual trisavó, que fora nos dias distantes sua mãezinha abnegada. Despertará lentamente e será orientada pelo carinho da nobre senhora, que a poupará de choques e aflições dispensáveis, informando-a, no momento próprio, sobre a desencarnação, até que se possa inteirar de todo o ocorrido. Enquanto isto não suceder, ser-lhe-á mantida, discreta e silenciosamente, a impressão de que se fez necessária a internação hospitalar para o parto. Então, eles vão fingir que ela foi parar lá, que já estava no hospital, né? Porque teve que internar, né, pelo parto. E aí, no caso, pode ser em consequência do acidente, tudo, se ela lembrar. Aí o Miranda vai falar, em muitos casos de gestantes acidentadas, em avançados meses de gravidez, em que ocorre também a desencarnação do feto, é de hábito nosso, quando as circunstâncias assim nos permitem, proceder como se não houvesse sucedido nenhuma interrupção da vida física. Quem está falando é o Dr. Lustosa. Então, ele está contando que é do hábito deles, né, no caso os médicos, quando a circunstância permite, proceder como se não houvesse sucedido nenhuma interrupção da vida física. Em primeiro lugar, porque o espírito, em tais ocorrências, no caso, está falando ali do bebê, né, do feto, que está falando da desencarnação do feto aqui, tá? Então, assim, nesse caso, ele está falando do feto. O espírito, em tais ocorrências, quase sempre já se encontra absorvido pelo corpo, que foi interpenetrado e modelado pelo perispírito no processo da reencarnação, merecendo ser deslindado por cirurgia muito especial para poupar-lhe choques profundos e aflições várias, o que não se daria se permanecesse atado aos despojos materiais, aguardando a consumição deles. Então, eles fazem, né? Quando tem merecimento, que ele vai falar daqui a pouco, eles fazem esse tipo de cirurgia, no caso, uma cesariana, para poder retirar o feto, para não ficar o feto lá no corpo da mãe e a mãe, né, no caso, pode ser auxiliada. Agora, ele vai falar que em outros casos é muito penoso este período para o ser reencarnante que, pelo processo de natural diminuição da forma e perda parcial da lucidez, é colhido por acidente deste porte e não tem crédito para a libertação mais cuidadosa. Então, aí, no caso, modifica. É um espírito que não está, né, com crédito, entre aspas, no caso, ele está contando, porque você vai mostrar que agora, quando isto se dá,
Os envolvidos são, quase sempre, irmãos condenados, inveterados na sandice e na impiedade que sofrem, a partir de então, demoradamente, as consequências das torpezas que os arrojam a esses sombrios sítios de tormentos demorados. Então, o que significa? É esses espíritos, quando que a história de não ter crédito, é porque são espíritos ligados àqueles espíritos que estão em locais, sabe, inferiores, aqui sombrios sítios, né? Onde existem tormentos e tudo, então eles estavam lá já sendo trazidos para reencarnar, mas acontecendo algum desses acidentes, ou se seja, até que estivesse ele por conta dele realmente ter que passar por isso, ele não recebe esse carinho aí, como ele está mostrando agora. Ele disse que ele vai ter, colhido o precedente, ele não tem crédito para libertação mais cuidadosa. Então vai ser mais devagar, e aí a gente não sabe como é que, não estava explicando como é que funciona. Aqui no caso em tela, que é da minha médico filhinho, o pequenino se desenvolverá como se a reencarnação se houvera completado, crescendo normalmente, participando das atividades compatíveis aos seus vários períodos em institutos próprios, que os amigos conhecem. Então, o que, que a gente já ouviu falar em outros livros, né, em outros que a gente estudou, que é que tem onde as crianças ficam, foi um instituto específico para criança. Então, está demonstrando que ele vai ter um crescimento, que, lógico, no plano espiritual não é igual aqui, mas que tem, passa pela fase de criança pequenininha, e depois passa de bebê, depois passa, começa a crescer, e eles vão dependendo daquele desenvolvimento dois, daquele espírito, daquela a maturidade daquele espírito, e vão passando nessa fase e vão crescendo. Então, também, em segundo lugar, ele coloca, a cirurgia fez um grande bem à parturiente, que não sofrerá o choque da desvinculação com o filho, podendo recompor-se mental e emocionalmente, como se estivesse numa maternidade terrestre, preservando a sensação do sentimento materno com todos os requisitos de carinho e devotamento até o momento próprio em que ambos se integrarão na realidade espiritual. Então, tanto ela quanto o filho vão saber que estão no mundo espiritual. Não cessemos de repetir que não existem violência, nem dádivas de exceção, nem privilégios nas ocorrências da vida na qual todos nos encontramos situados. E aí o Miranda fala que ele concordou de bom grado, ele e o Bernardo, com a elucidação que o doutor Lustosa deu para eles. E agora é o Miranda que fala, né? Vivendo ainda muito próximos dos interesses humanos e considerando ser a vida física uma cópia imperfeita da espiritual, compreender-se-á que, nesta última, se encontram todos os elementos da primeira, embora a recíproca não seja verdadeira. Então, na vida espiritual, estão os elementos que, que acontecem da vida física, só que a recíproca não é verdadeira. Acurando a meditação do serviço cirúrgico em favor dos recambiados ao núcleo de socorro, eu encontrava resposta para sutis questões que me envolvem a problemática do perispírito, esse órgão modelador do corpo. A brusca separação do feto pela desencarnação da gestante ocasiona uma lamentável perturbação no espírito reencarnante, que se sente simultaneamente em duas esferas vibratórias. Ele ainda não perdeu o contato com a vida espiritual, sofrendo alguma turbação, uma perturbação, né? Que aumenta na razão direta em que mergulha nos fluidos mais grosseiros da matéria. E antes de apropriar-se da forma, no caso dele, né, que teve acidente, vê-se expulso dela, vê expulso da maneira, do caso da encarnação da matéria, encharcado de energias densas e pesadas, a atormentá-lo na dificuldade de situar-se, em definitivo, num ou no outro campo da vida. Então, não está nem aqui, não está lá. Mas eles estão ali cuidando dele, lógico que com os passos ele vai se sentir melhor, né? E aí o Miranda fala, a providência caridosa que dá curso ao processo da reencarnação, mediante a cirurgia espiritual, impede que o espírito experimente o choque da morte corporal e todas as suas consequências. A morte física é apenas um sono mais violento em que mergulha. No momento, a consciência já um tanto obnubilada, possibilitando eliminar os distúrbios mentais da perturbação decorrente da perda do corpo e facilitando a reconquista do conhecimento que ocorre no processo humano. Porque ainda tivesse na mente inquietações em torno da trama do ódio de Ernestina, que conseguiram alcançar os objetivos a que se propusera, indaguei ao amigo sobre as fontes do problema,
cujo resultado acabáramos de acompanhar. Aí o doutor Lustosa vai explicar para ele. As causas próximas são consequências de atitudes mais recuadas, conforme citei antes, e têm as suas matrizes nos dias da escravidão negra, no Rio de Janeiro. A nossa irmã Menaide era, então, mimada esposa de abastado fazendeiro, que era o Egberto, mesmo que está agora, né? No solo fluminense, cuja genitora, no caso a genitora da Menaide, apesar de amorosa, não conseguira lapidar o caráter da filha, que se revelava exigente, caprichosa e sem maiores expressões de piedade pelos escravos e serviçais da casa. O matrimônio estabelecido pelos pais não a harmonizara intimamente. Pelo contrário, tornou-a mais extravagante, quanto à posse de tudo que lhe dizia respeito. Amava o esposo, que lhe dera um filho varão, e acreditava-se proprietária da alma do companheiro, de certo modo acostumado a aventuras furtivas, de que ela não tomava conhecimento. O seu estado de espírito inquieto fazia-a mais mesquinha e insensível à dor alheia. Num dia, à mesa de refeição, o esposo referiu-se a uma jovem, que era Ernestina, no caso, liberta pela lei do ventre livre, que servia à casa, com elogios à sua beleza física e porte altivo, dizendo que os jovens, de repente, mudam de aspecto, assumindo aparências inesperadas. A esposa, né, já viu logo o que ele estava querendo dizer, né, dando um tom muito natural ao assunto, perguntou para ele a respeito do que mais harmonioso observava na mucama, a ponto de chamar-lhe a atenção. Sem maior preocupação, ele referiu-se às formas arredondadas do corpo, ao busto bem proporcionado. O assunto se encerrou sem qualquer comentário adicional. Menos de uma semana depois, o chefe de família afastou-se em viagem à capital, a cuidar de negócios como fazia de hábito. Demorou-se fora por vários dias e, ao voltar, despachou um serviçal para informar sua chegada, como era costume na época, né? Dando à família as primeiras agradáveis notícias. O retorno ocorreu ao cair da tarde, sendo recepcionado com alegria geral. À hora da ceia, bem preparada, a Cepip chamou-lhe, em especial, a atenção pelo sabor. Tratava-se de carne tenra, especialmente condimentada. Supitando a curiosidade, indagou a companheira onde adquirira tão especial alimento. Ao que ela redarguiu ter sido ela quem a cozeira com particular carinho em sua homenagem. Terminado o repasto, enquanto os cônjuges conversavam, a senhora, com naturalidade, lhe informou que não pudera esquecer a referência elogiosa que ele fizera à serva. Assim, com o objetivo de honrá-lo, mandou cortar-lhe os seios e, com requintes de carinho, preparara-os para servi-los à ceia. Dominado por súbito mal-estar e náuseas, ele correu à senzala e encontrou a jovem amputada, sob a cama de varas, sob dores atrozes, esvaída em sangue, excruciada, vindo a falecer na madrugada seguinte. E o narrador calou-se, dando-me margem a melhor sentir o drama da pobre serva, que ignorava a causa do martírio, que ela não estava sabendo de nada, né? Que o homem tinha elogiado ela. Deixando-me, que aí o Miranda está pensando, deixou-se penetrar na extensão da loucura de que são vítimas pessoas aparentemente sadias. Então, aparentemente, ele, né, achou que a menina estava lá, mulher, casada, coisa e tal, sadia, e faz uma crueldade dessa sem tamanho. Ali estava a terrível ação do ciúme doentio, que chegava a extremos de perversidade mórbida para saciar a própria paixão. O médico deu prosseguimento à narrativa. E aí então abriu-se um imenso abismo no relacionamento dos cônjuges. A vítima não encontrou quem lhe reclamasse na terra a inocência, nem a lamentar-se por mais tempo. Então, agora vamos fazer a paradinha para achar, para ver aqui o nosso anexo, que é um anexo que vai falar sobre a história da gravidez, tá? Então, o que que acontece? Para quem estudou aqui com a gente o livro Transição Planetária, que foi publicado em 2010, e nesse livro, no capítulo 12, A Vida Responde Conforme Programada,
aconteceu, teve o caso de uma desencarnação também de uma gestante. Só que nesse livro nós estamos falando do tsunami, então as pessoas, aquelas cento e tantas mil, 140, se não me engano, mil pessoas morreram naquele tsunami, naquele momento ali, né, ao longo daquele dia. Algumas foram morrendo depois, mas foi uma coisa absurda, era um mar de cadáveres, como Miranda conta, e eles estavam atendendo as pessoas ali na praia, tá? Ele tá contando que está ali nas areias, tudo atendendo e ajudando os desencarnados. E aí ele conta que encontrava-se atendendo uma senhora desencarnada ajudada pelo irmão Oscar, que tentava romper inutilmente os liames perispirituais, experimentando muitas angústias. A senhora estava desencarnada, né? E o Miranda fala, daí me conta do seu estado adiantado de gestação, notando a presença do espírito feto, que se encontrava adormecido após a morte orgânica, porém imantado ao corpo da mãezinha. Sem saber como proceder, recorri à ajuda do benfeitor Dr. Charles, que acercou-se-nos sugerindo que, primeiro, tentássemos adormecer a genitora, a fim de ser providenciado o parto. Concentrando-nos ambos, aplicamos energias calmantes na senhora aflita, que lentamente acerenou-se adormecendo. O Dr. Charles pediu a Ana, que é uma companheira também de trabalho deles, que atendesse ao filhinho, enquanto ele aplicava recursos especiais na área do chakra coronário do pequenino, diluindo a energia densa, que se foi alterando, mudando de tonalidade e de formato, até diluir-se como um fio que se esgarça, sendo separadas totalmente as fibras de energia que os uniam. Nesse momento, observamos que a gestante movimentou-se, embora adormecida, e expeliu uma espessa massa informe, como se fora o parto. Logo nos demos conta que se tratava da condensação mental de ambos, filho e genitora, acumulada no útero. A partir desse momento, o seu sono tornou-se reparador, tranquilo. Na etapa final do processo, o espírito, no caso o feto, que não lograra a bênção da reencarnação, experimentou um grande choque. Enquanto vimos o corpo da desencarnada absorver os fluidos densos que o retinham, sendo atraídos pelo seu cadáver. Ela tá, que no caso aí a desencarnada, a gente, você quem já viu esses filmes, né, que mostra lá a morte, que vai como se fosse uma massa, né, leitosa, assim, aquilo ali vai sendo sugado para dentro do corpo. E o Miranda já contou algumas experiências dessa, né? Então vai ela, a desencarnada, no caso, vai pegar os fluidos que já estavam na gravidez, ela absorve, sendo atraídos pelo seu cadáver. E aí o Miranda fala que ele notou, curiosamente, que de imediato o processo de decomposição tornou-se mais rápido, apesar de já o haver iniciado. As bactérias encarregadas da destruição dos tecidos pareceram vitalizadas e aumentaram infinitamente com voracidade. Dr. Charles explicou-nos que a flora e a fauna microbiana, que se encarregam de estruturar e desorganizar a aparelhagem física, são mantidas por uma lei natural. Porém, é o fluido universal que lhes dá vitalidade ou que se encarrega de aniquilá-las quando já não se fazem necessárias. Então, é tudo em função do fluido vital, do fluido universal, e aí, no caso, aí é uma diferença do universal para o nosso corpo, o fluido vital, e aí esse fluido tanto dá vitalidade, como vai depois ele falou, depois que foi as encarnações que tiveram desligamento, né, que começou a ter aquela voraz, foi mais voraz, né, a- o processo de decomposição, ele vai mais rápido. E aí está contando aqui que é o fluido que tanto dá vitalidade quanto se encarrega de aniquilá-las quando já não se fazem necessárias. No caso em tela, as impressões físicas transmitidas pelo espírito, de alguma forma, preservavam determinadas áreas orgânicas menos sensíveis à decomposição, retardando-lhes o processo degenerativo. Então, o espírito estava ali ligado, né, bem ligado à matéria com a mãe. O recém-liberado foi conduzido por Ana a uma das áreas especiais, de onde seria conduzido para o despertamento fora daquele campo, indo habitar uma comunidade infantil própria ao seu futuro desenvolvimento. Aqui nós estamos vendo uma diferença, né? O filho não estava ficando com a mãe, né? Vamos saber por quê. Quis trazer o capítulo todo, eles citaram lá, mas quis trazer esse trechinho resumido para a gente poder entender um outro caso. A mãezinha adormecida, logo depois, foi recambiada para o lugar de onde seria também transferida
com aqueles que podíamos considerar como melhorados e que, ao despertarem no campo de refazimento, padeceriam menos angústias. Então, ali tem um grupo que eles estão sempre colocando que podem se considerar um pouquinho melhores, tem outros que não estão, né, ligados, vibrando, né, na energia positiva, né, ideal, e não vão ser atendidos, e talvez sejam atendidos pelos irmãos das regiões inferiores. Então, tiveram, né, imagina, cento e tantas mil pessoas, quantos casos, Miranda conta isso. Quem não estudou aqui com a gente esse livro, vale a pena assistir lá no nosso canal, porque foi fantástico todos os relatos que Miranda fez daquelas encarnações em coletiva, né? A mãe, ela esperava o filhinho com a ternura infinita de quem deseja a maternidade dignificada. Aí vai contar. Nossa irmã viveu em sua penúltima reencarnação em uma das milhares de ilhas da Indonésia. Exatamente aquela em que há pouco desencarnou o seu esposo. Que ele não estava junto com ela, ele estava nessa ilha. Naquela ocasião também, nessa época que ela, dessa última penúltima em reencarnação, também foi o marido dela, tá? Eles entregavam-se, então, a práticas mágicas e supersticiosas, muito comuns em toda parte, especialmente em muitas das ilhas de cultura ainda primitiva. Tidos como possuidores de dons espirituais, em muitas das suas atividades, ela e os espíritos infelizes com os quais se homiziava exigiam sacrifícios de crianças, por serem inocentes e cujas vidas dariam alegria, saúde e felicidade àqueles que se permitissem utilizá-las. Então, eles sacrificavam as crianças para que a pessoa tivesse vida com saúde e felicidade, né? Você que vai lá e doa uma criança. Então, assassinaram desse modo algumas crianças indefesas, cujos pais, ignorantes e perversos, permitiam a sua imolação, vitimados pelos costumes bárbaros. Ao desencarnarem, os dois, tá? A mãezinha e o marido foram surpreendidos por algumas das suas vítimas, que os arrastaram a punições severas, encarceramentos terríveis, submissões humilhantes. Então, a gente já sabe que eles foram para aquelas cidades, né, que tem a justiça, daquela dos justiceiros, e sofreram lá suas punições por esses espíritos inferiores. Sempre estarão em sintonia os devedores e os seus insensíveis cobradores. Como, porém, sempre estando presente a justiça, o amor apresentou-se-lhes em forma de misericórdia e os recambiou à atual reencarnação, na qual foram constrangidos, e aí o constrangido queria se dizer compelidos, tá? Porque não foi constrangido porque era força, violência, foi compelidos a encerrar esta que aí estão agora de maneira dolorosa, superlativamente triste. Terminado o resgate, e aí vem outro esclarecimento, que se impuseram por necessidade iluminativa. Então, eles mesmos, né, na verdade, concordaram ali no caso que para eles evoluírem teriam que ter um resgate assim, né, que a consciência deles só ficaria, eles, as pessoas sentem, né, a consciência só ia ficar mais tranquila se estivesse passando por aquele problema de uma desencarnação dolorosa, seja lá do jeito que foi, né, a gente sabe que isso não é programado direitinho, mas pode ser um acidente muito sério, uma coisa. E o filhinho, desse caso, que lhe veio imantado ao perispírito, após havê-los perdoado, sofreu a reparação pelo mal que lhes impuseram no período em que estiveram na erraticidade inferior. Então, por isso que eles até ficaram separados, porque esse espírito, ele estava fazendo as torturas com eles, né, na erraticidade, aí eles vêm todos para reencarnar. Então, esse veio junto do perispírito dele, no caso, perdoou lá, falou, ó, tiveram aquelas reuniões, e aí ele veio para reparar o mal, para passar também por essa situação, né, que foi que ele nem conseguiu terminar a reencarnação, mas agora ele já vai passar para outra fase e não tem necessidade desse vínculo tão afetivo de amor, de carinho, né, que nem foi tão fechado, né, não teve aquela construção de família, né, fisicamente. E aí ele agora, por isso que eles falaram que ele vai para um lado e a mãe ficará do outro, também sendo tratada. Esse espírito voltará ao carreiro físico também, rico de esperança e de alegria, porque já perdoou, já está em outra fase, né? Tá um pouco mais, agora está um pouco mais maduro. O genitor, que é o marido dela daquela outra existência e dessa também, desencarnou na mesma ilha, onde praticara a magia negra e cometeram os hediondos crimes,
havendo, no caso, ele desencarnou, sofrido um processo prolongado antes de concretizar-se o fenômeno biológico da morte orgânica. Então, no caso dele, ele ficou um pouco preso ao corpo, mas também desencarnou num jeito mais sofrido, né? E foi eleito deslindar-se das amarras carnais, experimentando aflições superlativas até a consumpção total. Então, ele passou também pela sua expiação. As soberanas leis sempre se encarregam de reequilibrar a ordem, onde se hajam manifestado a agressividade e o crime, o despautério e a crueza dos sentimentos. Ninguém que agrida a vida prosseguirá em liberdade, porque ficará imanado ao erro, até que reconquiste a paz, resultante do dever nobremente exercido e da consciência harmonizada. Então, que a gente lembrando que a consciência tem que se harmonizar. O espírito precisa, às vezes, ele pede isso para poder ter aquela tranquilidade. Sempre, portanto, que se viva com harmonia, desincumbindo-se dos deveres que lhe dizem respeito, com seriedade e elevação, será lograda a felicidade real, aquela que nada consome. Então, terminando esse exemplo aqui, agora vamos nós para os nossos comentários e dúvidas. É interessante, né, Su, esses exemplos que o Miranda nos traz, né? Que eu sempre tive dúvida, né, sobre quando uma mulher desencarna grávida, né, o que que acontece, né, principalmente com o bebê, né? E aí ele mostra em detalhes, né, todo o trabalho do plano espiritual, né? Muito interessante de observar isso, né, na leitura. Achei bem interessante essa parte. E legal você ter trazido esse exemplo do livro da Tsunami também, já não, nem me lembrava, né? Eles lembraram lá no estudo, na live, né? Que é um outro exemplo, né? Que foi, por Outro exemplo, processo. 2010. Esse livro que nós estamos em 1982, 1982, você vê quanto tempo. Foi praticamente quase 30 anos depois que o Miranda vai contar essa experiência. Nos outros livros não aparece, eu sei que eu não lembro de nenhum, duvido, porque foram dois bem marcantes para mim. Então, 30 anos Uhum. depois, praticamente, ele vai contar outra experiência. Por isso que nessa primeira aqui ele está assustado, né? E ele mostra os casos, o doutor Lustosa conta os casos, aqui a gente já está vendo outro caso diferente lá. Então, assim, cada caso é um caso sempre de acordo com o que você semeou. E o espírito, a gente sabe que o feto, o bebê, não é uma criancinha, é um espírito milenar, ele tem lá a sua história. Então também vai ter um merecimento, né? Diferente. Cada um de acordo com o que viu, que plantou, né? Uhum. De acordo com a evolução de cada um, né? A maturidade espiritual, exatamente. Uhum. Bem interessante. E o interessante também, para completar a Bianca, né, é essa transição que um espírito nessas condições, né, no caso o bebê, né, que ainda está em formação, o que ele passa, né, é aquela tanto a perturbação da preparação para o nascimento quanto a preparação para o desencarne, tudo ao mesmo tempo. Então, muito legal o que o Miranda fala, né? Que teve um trecho que você leu que é penoso, né? Para o reencarnante, Isso. essa fase, né? E o interessante é quando é, esse tipo de coisa acontece e o espírito não tem crédito para um acolhimento, né, para a libertação mais cuidadosa que o Miranda fala. Olha só, isso é muito importante, né? A gente não faz ideia, a gente vive aqui, parece até que a gente vive sei lá, cara, a gente às vezes vive no mundo da lua, porque quando você lê uma coisa dessa, você fica, nossa, gente, que coisa, né? Então, isso tudo traz a gente para uma realidade que a gente precisa, né, despertar mesmo e nos prepararmos, né? Você vê, o Pepe Mujica faleceu hoje, ele vivia dizendo isso, que a gente tem que viver. Ele falava uma frase, a gente tem que viver sabendo que a gente vai morrer. Então a gente tem que a gente passa a vida se preparando, entre aspas, para a morte. O que ele quer dizer? A gente se prepara para ter uma nova vida quando nós desencarnarmos, quando a gente sair daqui da expiação, né? Então a mesma coisa
esses ensinamentos, que a gente tem que se preparar. A vida não é só pagar boleto, né? A gente tem toda essa riqueza material para viver, no sentido não do dinheiro, né? Mas das experiências. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Nos preparando espiritualmente, porque isso é para gente. Na hora do desencarne, quantas pessoas desencarnam em condições péssimas, vão para o mundo espiritual de repente, não estão preparados, né? Se separam da família, entram em desespero, não conseguem se recuperar. Muitas vezes nós vagamos por conta disso, por falta do conhecimento, por falta de entendimento de que a vida espiritual tem é um universo, um mundo, né, a ser descoberto, né, quando você desencarna. Então, é muito legal essa lição de dizer que quando não se tem crédito para essa libertação mais cuidadosa, quanto o espírito sofre. Quer dizer, quanto nós podemos fazer enquanto encarnados, para que quando a gente desencarne, a gente esteja preparado, né? Eu escutei um fato que aconteceu com uma pessoa que ela, muito religiosa, ela sentiu teve uma sensação assim, uma pessoa que era saudável, já tinha uma idade, mas tinha uma vida saudável, né? Então a família correu com ela para o hospital, né? Porque ela realmente estava num processo, acho que de infarto, alguma coisa assim. E o que foi relatado foi que ela pressentiu o momento do desencarne e disse: Deus, estou pronta. E aí ela desencarnou. Então é uma história assim que me comoveu muito. Ela deixou essa lição, né, para gente, para mim, principalmente para mim, porque aquilo me mexeu muito comigo, porque ela sentiu, ela pressentiu por ela estar assim espiritualizada, porque ela tinha essa preocupação, ela era uma pessoa religiosa, e aquilo fez com que ela oferecesse condições para essa assistência, né, nesse momento tão complexo, né? Então, muito legal. Eu sempre falo, Miranda, ele nos traz exemplos de vida de gente como a gente, de histórias recentes, de histórias, né? Ele vem puxando as histórias de reencarnação. Você viu o caso esqueci o nome dela, que é nome difícil, né? Não A é homenagem? Ernestina, não. A A homenagem. Menaide. A Menaide, gente, o que foi a Menaide, né? O Por que isso que eu foi avisei aquilo, na gente? semana passada. Falei, vocês não têm noção do que ela vai fazer, que eu já tinha lido. Gente, pelo Falei, amor de Deus. Então, sabe lá Deus o que que a gente também já não fez, né? então, Que, exatamente. nossa, Que a gente não não quero fez nem, igual, né? ou até pior, sei lá. Eu não Então, quero nem cogitar, mas a gente precisa ter consciência disso, né? Que a gente não está no mundo de expiações e de provas à toa, né? Mas, claro, a gente está se desenvolvendo, nós estamos numa luta, né? Uma batalha pessoal para nossa melhora interior, já é diferente. Eu acho que a gente já cresceu um pouquinho, mas não quer dizer que a gente já está ok, a gente tem que continuar essa batalha, né? É uma luta, né? isso aí. Isso aí, gente. Deixar a Sandra falar, porque eu já Antes falei pra da caramba. Sandra, só vou comentar aqui que você falou, que essa história da gente não ter noção, né? Então, o Miranda falou aqui que na trama dos destinos estão presentes inúmeros fatores que trabalham os acontecimentos. Então, a trama do destino tem muitos fatores, do passado e tudo. E ele alerta que a gente sempre encontra as presentes interferências mentais e espirituais, que a gente não tem noção. Então, é aquela história. A gente não imagina o que está acontecendo por trás das histórias. E quem somos nós para pensar que a gente não faria igual, né? Fala, Sandra Pereira. Pois é, essa é a questão, né? A gente fica assustado, e eu acho que todo mundo ficou bastante impactado com a história, tanto que ninguém falou, né? Mas
no caso, né, nunca vem alguma coisa que não esteja ligada. E conosco também. Eu tive a oportunidade de fazer regressão, então é incrível a gente se encontrar como com a pessoa que a gente era, né? E ver olha, ela fez isso com futilidade, né? Ela não dava valor às coisas. Mas eram seres humanos, ela não tinha o direito de fazer isso. Então, para ela era uma coisinha pequena para ensinar o marido dela, ela nem pensou na garota, e teve essa consequência toda, né? Acabou ela promovendo, né? Assassinando a garota, né? Que não tinha nada a ver, né? Não tinha nenhuma culpa, né? Ela só cresceu, né? Então, e é o processo natural. Então, assim, a gente se ver no passado sendo capaz, sendo insensível dessa maneira, é um choque muito grande. E aí a gente percebe na gente que a gente precisa realmente de viver aquelas coisas que a gente está vivendo, ter as dificuldades, é, se relacionar com aquelas pessoas, porque são aquelas pessoas que precisam da gente, porque a gente, né, andou inconscientemente, né, sendo leviano no passado, mesmo que seja 1000 anos atrás. Falou que a Menade ela tinha, porque naquela época, né, pelos que eles contam, dizia que o negro não tinha alma. E ela já foi, era toda mimada, mostra que ela é uma esposa do fazendeiro mimada. A mãe tentou, mas não conseguiu lapidar o caráter dela, que era exigente. Não tinha nenhuma piedade pelos escravos. Então ela já fazia aquilo ali para ela pegar uma escrava e fazer isso, porque não tem alma, eu acho, né? Assim, o pensamento que pode ter passado, porque era essa a ideia que eles faziam. Tanto que você vê que até há pouco tempo, na época de Kardec mesmo, ele estava lá questionando se que tinha alma, se não tinha alma, e mulher não tinha alma, tinha esse negócio, esses questionamentos, né? Eu não me lembro se ele tem alguma dessa específica no Livro dos Espíritos, mas eu sei que existia essa dúvida ali. Então, ela, na verdade, não está nem aí, estava querendo saber como você falou, pensando nela e dar uma lição no marido que ele olhou só, porque ele nem fez nada com a escrava. Mas então a gente vai ver que a história vai continuar. Vou continuar aqui para poder continuar com o texto. Não, aí não dá tempo de a gente fazer o comentário da segunda parte. Bom, depois do anexo aqui, a gente já leu. Vamos ver agora o que aconteceu do outro lado, né? Porque agora a gente parou aqui, a escrava morreu. Tá, e aí? E entre eles não tem um abismo no relacionamento e ninguém reclamou da escrava, né? Então, despertando além do corpo. A Ernestina, no caso, né? Dominada pela insânia do ódio que a envenenou, perturbou-se por anos a fio, caindo nos baixos círculos de expiação espiritual entre antigos escravos sedentos de vingança, que ainda se encontram na psicosfera do planeta. Isso aí, quem está falando? O doutor Lustosa contando que ela caiu naquela época, mas que ainda, nesses anos, e nós sabemos que até agora, né, os últimos, tem muito livro do Miranda mais recente, que ele vai contar que existem os escravos com ódio dos seus capatazes, dos seus patrões, né? Então, e que sofreram crueldades incríveis. Então, ela fala aqui que ela foi cair junto com esses escravos sedentos de vingança, que ainda se encontram na psicosfera do planeta, assumindo personalidades mitológicas. Aí são criações do próprio espírito. Tipo, se transforma em demônio, lembra que eles podem usar, transformar pelo espírito dele em formato de demônio, ou entidades de culto afro-brasileiro, eles vão ficar ali fazendo, alterando a sua morfologia, né, pelo espírito, para poder assustar os outros, seja lá do que for. E com raiva, imantados ali um propósito de esforço, né, de vingança, debatendo-se em ações perniciosas, as quais dão curso à sanha da vindita que se permitem. Que a gente também lembra do Dr. Tel, né, que era enorme, que fazia vários livros, eu lendo relato que tem espíritos que fazem, já fica quase com 3 metros, com aparência com chifre, com olhos vermelhos. Eles fazem ali assumem a personalidade de acordo com o gosto deles. E no caso, ela foi parar junto com essa galera aí. Bom, pouco a pouco, ela foi conscientizada em torno das ocorrências da vida e da sua indestrutibilidade, armando-se para o esforço na hora própria. Ou seja,
É lá no plano espiritual que ela aprendeu que não morre, né? Que o espírito é imortal. E aí ela teria tempo para poder se vingar, né? Só que, sem manipular, porém, o próprio desterro, veio a reencarnação. E, sob o impositivo das leis, consorciou-se com aquele que fora motivo indireto de sua desdita. Então, coloca o Egberto. Então, foi uma existência, estavam lá ela como escrava e a Menaide com o Egberto. Agora ela reencarna, e aí dá a entender que foi logo em seguida, né? Porque está falando aqui, ela reencarna para casar com o Egberto. Então aí o Lustosa comenta, né? O escafandro abençoado da carne amorteceu-lhe as recordações infelizes e, sob a custódia do afeto, ajustou-se ao lar, que teve duração efêmera, desencarnando um decênio depois, sem deixar filhos. Então ela casa com Egberto e 10 anos depois, pronto, ela desencarnou. Então, o que foi contado lá, que ele era viúvo, tinha 4 anos que ela tinha desencarnado. Só que aí começa a mudar a história. Ela passou, conquistou de afeto, foi lá, se ajustou, não quer dizer, não deu a entender que não fez nada demais, né? Não fez nenhum, não teve nenhum erro assim terrível nesse casamento. E vamos lá, o viúvo. Depois veio a reencontrar a antiga esposa, que era a Menaide, no mesmo solo fluminense da outrora. E, apagadas as reminiscências, consociou-se, vivendo a emoção que a perspectiva da paternidade lhe acenava. A desencarnada, que é a Ernestina, no caso é agora, né? E aí ela olhou, ela já tinha esse carinho pelo marido, né? Mas, todavia, ela é picada pelo ciúme e identificando nessa mulher nova agora, a adversária antiga hoje, ela olhou e viu aquela que me mandou cortar os seis, ela voltou. O que que aconteceu? Ela fez um quadro de agressão e rancor, voltou aquele sentimento que a levou, desse jeito, a sintonizar com antigos compassos, daquele tempo lá que ela passou sufoco na erraticidade, que elaboraram em conjunto a trama que acabaram de consumar-se. Lembra que eles juntaram, ela se juntou com um grupo que estavam ali querendo, inclusive, queriam pegar o espírito da Amenade. Então ela queria que ela morresse para poder soltar o ex-marido, né, o viúvo, e no caso ela prometeu para eles que ia, não pode ficar com o corpo dela, com o corpo, né, com o espírito, né, o corpo espiritual pode levar ela, mas isso aí foi uma trama que fez para poder se vingar e pronto, eles elaboraram em conjunto essa trama, que acabou se consumando na trama do resgate compulsório, que dispensava a interferência da Ernestina e seu bando, já que o acidente poderia originar-se numa falha mecânica do veículo. Então, assim, para quê? A Ernestina não precisava do espírito aparecer e assustar o Egberto, tá? Para ele balançar o carro e cair na ribanceira e todo mundo desencarnar naquela hora. Agora, tem a trama do resgate como compulsório. Então, existiria um resgate com a historinha que nós acabamos de ver lá, né? Do casal lá na Indonésia. Né, fizeram lá, ficavam só assassinando as criancinhas, fazendo ritual com as criancinhas. E aí, o que que foi? Resgate compulsório para tsunami. Pum! Morreu cada um num canto, mas fizeram o resgate. Então, mas o acidente poderia se originar numa falha mecânica do veículo. Porque as leis de Deus não precisam de ninguém, né? De ninguém, nem encarnado nem desencarnado, para poder fazer com que isso aconteça. E nessa trama, o jovem cunhado que morreu, que era aquele que estava saindo do hospital, lembra? Saindo curado, irmão do Egberto, o Jaime, que morreu, é o mesmo capataz que decepara os seios da jovem escrava e renasceu sob a injunção da problemática tuberculosa, encerrando o ciclo reencarnacionista quando a cura orgânica lhe acenava a oportunidade de uma vida mais longa. Então, se ele tu percebe, olha, percebe bem uma problemática tuberculosa, porque ele arrancou o seio. Sempre tem eles gostam de colocar uma coisa meio que, olha, não é olho por olho, dente por dente, mas pensa bem, né? A pessoa lá, você retira a parte do tórax, do pulmão, seja lá o que for, do peito, e agora ele veio uma injunção. Tuberculose. Lembra que o Argos enfiou o florete no peito do outro? Também estava com tuberculose. É uma situação que existe, às vezes,
colocações para você ver, olha, então agora eu quero passar por uma dor naquele lugar que eu causei daquela pessoa, né? Ou se for dor física, dor mental. Então, esse jovem cunhado, que é o Jaime, ele fala que ele encerrou o ciclo reencarnacionista, mas ele estava achando que ia continuar, né? Porque ok, ele tinha uma cor orgânica, tinha acabado. Agora, por que que isso foi um resgate compulsório? Ele queria viver mais, mas aí, peraí, você não tá. Você agora tem que desencarnar, que é um resgate compulsório para você ver como é que é bom agora no sentido de fechar. Aí a consciência, se quando chega do outro lado e entende, a consciência vai se tranquiliza. Aí eu precisava passar por isso, né? Na verdade, eles às vezes nem pedem, mas eles sentem essa necessidade. Bom, as peças se enquadram perfeitamente nos complexos programas de equilíbrio espiritual do ser. Embora ele, não poucas vezes, o ser, né? Não poucas vezes, tentando apressar soluções, coopere inconscientemente para que transcorram os fatos, como são de melhor resultado para todos, apesar de piorar-lhe por algum tempo a situação. Então, algumas vezes, na precipitação, uma pessoa acaba, e aqui no caso teve também, né, o Egberto para fazer uso de alcoólico, né? E aí teve aí a desencarnada, juntou as duas coisas e acabou acelerando uma coisa que fosse acontecer que poderia, como ele comentou, ele ter sido até um defeito no caminhão, né? No carro. Bom, como vimos, a Menade e o cunhado resgataram através da expiação. E o nosso Egberto, novamente viúvo, reeducar-se-á na dor, padecendo penoso trauma, mediante o qual ascenderá, candidatando-se a um futuro melhor. Porque aqui no caso, ele, o Egberto, também não era flor que se cheire, né? Porque o que que aconteceu? No primeiro, lá na época das escravas, ela mostrou que ele tinha vários casos. Mas isso era meio que uma cultura antigamente, mas não justifica, né? Mas ele também tinha que passar uma dor, agora vai ficar sem a mulher, sem o filhinho, tudo isso no caso para poder fazer com que ele reflita melhor e na próxima ele venha já com uma expiação que ele passa na dor agora, né? Dor psicológica, mas também é uma expiação. Ante a pausa espontânea, o Miranda vai indagar. E a Ernestina? O que lhe acontecerá? E ele pensa assim: e como um amigo se encontra inteirado desses fatos? Você já os conhecia? Porque ele contou a história toda, né? A trama toda, né? Aí o doutor Stoza vai começar contando da situação desde o início, desde quando ele foi para lá. Ele fala: esse sanatório é-me uma escola de bênçãos, onde aprendo o amor pela vivência do trabalho, ou no qual cresço no dever sob os convites da caridade para com o próximo, exercício de evolução para mim próprio. Aqui, estagio há longo tempo, na condição de aprendiz da vida, cooperando no esforço superior da irmã Angélica, que em tempo próprio me recambiou aos sentimentos cristãos, convocando-me à seara da fraternidade evangélica. Então, aqui ele vai começar a contar a história dele. Houve época, não distante, em que me encontrava em complicado processo de alucinação corretiva na qual espiava as atitudes imprevidentes de várias reencarnações mal-sucedidas, quando fui por ela resgatado da situação muito infeliz. Logo que me recobrei, mediante cuidadoso tratamento espiritual, descobri que ajudar os outros é auxiliar-me. E pensar no próximo, primeiramente, representa a única alternativa para superar-me. E esse conselho serve para todos nós, né? A gente precisa entender que auxiliar os outros, né? A gente está auxiliando a nós mesmos e pensando no próximo, ajudar é a única alternativa que nos resta aí para poder melhorar. Transformando dores em bênçãos, mágoas em esperanças, distúrbios íntimos em conquista de paz. Em razão do exercício médico, na última experiência humana, fui localizado aqui a fim de melhorar-me ao serviço dos enfermos. Ele foi médico na última encarnação. Bom, abnegadas religiosas e nobres equipes médica e paramédica que aqui trabalham, em ambos os planos de ação, então tem dos dois lados, né? Têm me constituído mestres hábeis na arte da abnegação e da paciência, iluminando-me com exemplos de relevação pela renúncia. Diversos deles, que por aqui transitaram, ao desencarnar, rogaram a felicidade do retorno, prosseguindo no labor a que se afeiçoaram. Que acontece muitas vezes, gente, eu leio em vários livros, tá?
que as pessoas terminam, estão trabalhando, fazendo essas, os próprios espíritos mesmo, fazendo essas tarefas nesses lugares, estão lá no hospital trabalhando, e aí pronto, desencarnam. Elas pedem para continuar nesse trabalho, ali, do lado espiritual. E muitas vezes, pelo que eu vejo aí nos livros que a gente vai lendo, eles são atendidos e ficam trabalhando nesses locais que eles mesmos trabalhavam antes, só que agora estão agindo, né, no plano espiritual com os recursos espirituais. Eles mantêm contatos mentais com os antigos cooperadores, ou seja, o pessoal ficou aqui encarnado ainda, eles continuam se ligando com eles, que os registram, e não raro. As ingênuas religiosas que os detectam psiquicamente assustam-se, esconjurando-os, no entanto, beneficiando-se com a assistência que recebe. Então, nós, às vezes, vê, imagina uma freira qualquer, e vê, imagina que tem, né, sente um espírito ali, fica se conjurando, né, se benzendo, mas, no entanto, eles estão ajudando o tempo todo, eles se beneficiam com essa assistência. Por motivos compreensíveis, há muito tormento nesta casa, nas diversas áreas do comportamento humano sexo, vícios diversos, abusos de muita ordem, que levam a tresvarios e a suicídios periódicos. Nós já vimos nos outros livros também, quando a gente estava aqui, alguns internados, né, em caso dessas casas psiquiátricas, eu lembro que eles tinham todos os tipos de tormenta, tinham espíritos encarnados e desencarnados com todos esses problemas aqui. E aí, no caso, ele tá colocando que nesse caso dos encarnados, né, você vai até os suicídios periódicos. As gentis irmãs, vigilantes e discretas, acorrem, sob inspiração contínua, atendendo emoções e dramas, ocultando os efeitos danosos das cenas de autodestruição. Então, eu entendo aqui que eles falam que não deixa ninguém ver que a pessoa, né, alguém se suicidou ali, no caso, e aí eles vão tentando ocultar isso para manter o moral dos doentes graves e de complexão emocional débil, para não deixar afetar os outros ali, não desequilibrar mais ainda a pessoa. Quando chegam os enfermos, normalmente, aí o Arnaldo vai contar como é que acontece. Quando chegam os enfermos, só um minutinho aqui. Quando chegam os enfermos, normalmente inteiram-me de sua ficha kármica, dos seus acompanhantes e dos seus problemas, de modo a uma eficaz terapia de nossa parte, tanto quanto sobre os compromissos que lhes dizem respeito, afeiçoando-me e dedicando-me, conforme os títulos de merecimento de cada qual. Então, aqui deixou bem claro que ele pode se dedicar sim, mas vai depender do título de merecimento da pessoa. Se a pessoa, inclusive, está querendo. Se não estiver querendo, né, não vai ter, ele não vai forçar, né? Ele vai até contar aqui agora como é que ele foi agindo. Com regularidade, ouvimos conferências e participamos de seminários realizados por visitantes de outras esferas que vêm nos adestrar em técnicas socorristas mais avançadas, tomando alguns casos de internados para montar os estudos sobre seus problemas, cujos resultados são valiosos. Então, aqui, eles lá no plano espiritual vão recebendo visitas de esferas superiores, né? Que vêm lá ensinar para eles as técnicas socorristas mais avançadas e ele faz estudos de casa. Agora, no caso desse irmão aqui que está internado, né? Vão montando o estudo como nós estamos aqui estudando com Miranda. Mesma coisa. Nós estamos pegando estudos de casa e vamos ver o problema e vamos ver qual é o resultado. Desse modo, quando Jaime veio ao internamento, tive informações mais pormenorizadas sobre os fatores propiciatórios e desencadeadores da sua enfermidade, interessando-me pela problemática familiar e afeiçoando-me ao grupo. Quando me permitiram as oportunidades, dispensei-lhe assistência, que foi estendida ao seu irmão e à sua cunhada, cuja história humana muito me sensibilizou. A história dela veio que ela foi capaz de mandar cortar o seio da escrava. Nesse íntere, conheci a Ernestina. É lógico, né? Ele viu que a Ernestina estava ali obsediando e passei a orar por ela intentando, sem qualquer violência de minha parte, intuí-la ao bem, despertá-la. A intenção dele era que ela despertasse. E ela continuou, conhecendo-lhe a planificação e o mórbido interesse de prejudicar a família que ficara na terra, nada mais pude fazer, senão acompanhar os acontecimentos para minimizar-lhes os efeitos conforme sucede nesse desfecho. Então ele foi acompanhando só para chegar na hora e ajudar os desencarnados, como ele fez lá com a equipe. Ele, o Bernardo e o Miranda junto estavam lá. E os dois padioleiros, lembra?
Nossa irmã Ernestina, agora que ele vai responder o que o Miranda perguntou. Nossa irmã Ernestina, agora, sente-se frustrada, como todo vingador, que, após a sanha do esforço, perde a razão da luta. Descobre a inutilidade dos propósitos alimentados, aturde-se, sofre e desperta para outra realidade. Cessada a razão central da sua pertinácia no tentame do mal, experimentará a agravação dos remorsos. Poderá ser recambiada a reencarnação, ou tombará nas mãos dos correligionários, igualmente revoltados ante o fracasso dos planos de vampirização e obsessão da nossa homenagem. Então ele não sabe o que vai acontecer. Ela pode ser ali, na mesma hora, então já saíram dali de perto, pode ter sido levada lá pelos mesmos do bando que ela estava, e agora com raiva, né, revoltado com ela, e vão novamente fazer tortura, ou ela pode ser cambiada à reencarnação. E aí ele conclui que os desígnios de Deus são impenetráveis e os dados de que dispomos são insuficientes para uma avaliação de futuros sucessos. Além do que, o nosso é o dever de ajudar sempre, cujos resultados pertencem a Deus. Aí ele vai dizer, o Miranda fala, eram informações valiosas as que acabara de receber. A vida são os acontecimentos que desencadeamos por livre opção através do comportamento que o homem elege na pauta da sua evolução inevitável, dependendo dele, do ser humano, a breve ou a longo prazo, alcançar a felicidade que lhe está destinada desde o princípio. Assim, o nosso determinismo é chegar na felicidade. Querendo ou não, nós vamos chegar lá. Num dia, né? Vai demorar para mais para uns e para outros não. E termina o capítulo Miranda falando, respeitando o silêncio do amigo, recolhi-me também em meditação. Nas referências tem no livro Justiça Divina, Emmanuel com Chico Xavier, no capítulo, aqui no capítulo que fala Na Luz da Justiça, foi uma reunião pública de 1961. A justiça divina, justiça humana, conquanto respeitável, frequentemente julga os fatos que considera puníveis pelos derradeiros lances de superfície. Mas a justiça divina observa todas as ocorrências, desde os menores impulsos que lhe deram começo. Identificaste os culpados pelas tragédias. No entanto, muitas vezes, tudo ignoras acerca das inteligências que as urdiram na sombra. E aí o Emmanuel vai falar vários outros casos, mas eu só resumi para a gente ver nesse sentido que nós estamos no capítulo, e ele vai terminando assim: todos respiramos no universo ante a luz da justiça. O autor de uma falta, naturalmente, responderá por ela. Nos tribunais da imortalidade, cada espírito devedor resgata suas próprias contas. No entanto, em todas as circunstâncias, saibamos semear o bem, esparcir o bem, sustentar o bem e cooperar para o bem, de vez que as nossas ações provocam nos outros ações semelhantes. E se aquele que faz o mal é passível de pena, aquele que organiza o mal conscientemente sofrerá pena maior. Então, terminamos aqui as nossas referências, gente. Agora, com dúvidas de vocês e comentários. Sultane, tu vê que o quanto eles, você falou bem, né? Igual a gente estuda aqui, eles estudam no plano espiritual, né? Então, lá na congregação, a gente, né, toma conhecimento dos trabalhos espirituais que são feitos, né? Muitos estudos, ninguém fica parado. E é uma coisa muito boa, porque muitos irmãos que desencarnam querem melhorar, né? Querem é, passar por essa dificuldade, porque a gente tem que lembrar que na hora que a gente volta para a espiritualidade, não é um mar de rosas inicialmente, né? Depende muito de várias circunstâncias, né? Óbvio. Mas você vai
vai sofrer alguma dificuldade no início, adaptação, a falta, a separação, toda aquela situação, né, que você já estava acostumada. Qualquer mudança é difícil para a gente. A gente está aqui hoje. Se tiver uma situação qualquer, por exemplo, um trabalho que te obriga a fazer uma transferência, você tinha uma vida toda consolidada aqui e você tem que ir lá para o Acre, por exemplo, por causa do seu trabalho e tal. Você tem que mudar toda a sua vida. É difícil, né? Da mesma forma, quando você desencarna. Então, existem tem os livros do André Luiz, né, da série da vida espiritual, aquela série que o Wagner Assis está transformando em filme, alguns livros, né? Vai vir um terceiro aí. E ele fala muito sobre isso, né? Dessa readaptação, e muitos desses espíritos, por exemplo, o Luiz Sérgio, ele também fala muito sobre isso, né? É muito interessante, os livros do Luiz Sérgio falam muito sobre o momento que você desencarna, a dificuldade que você sente, mas a vontade que, em geral, a gente tem, os espíritos têm, de querer melhorar. Então, você lê aqui o Miranda falando, né? Que não é o Miranda, é o médico, né? Que está relatando, né? Que houve conferências, participa de seminários, né? Aprende técnicas socorristas avançadas. Olha que legal, né? Então, eles ficam muito ocupados. A Patrícia, ela tem um livro que ela faz uma, ela descreve todo o trabalho dela na nesse preparo, né, para ela ser, porque ela gostava de dar aulas, então ela estava se preparando, porque esse era o objetivo, de estudar, ser pesquisadora e tudo mais. Então ela conta nesse livro, o livro o nome é A Vida no Mundo Espiritual, se não me engano, né? É um dos 4 livros dela, né? E ela conta essa rotina de estudos, de excursões que ela fazia, e de aprendizado, tudo no objetivo do aprendizado. Muito interessante. Então, você você experimenta você vive uma experiência incrível se você estiver aberto, né? Então, e outra coisa também que é interessante para encerrar, porque eu estou falando para caramba, outra coisa que é muito interessante é que o acolhimento, essa experiência que a gente vê lá na congregação, né, que os espíritos eles falam que quando eles desencarnam, dependendo da sua situação, o acolhimento que eles recebem é tão bom que eles querem melhorar. Eles se sentem prontos para começar, né, para recomeçar, apesar da dor, apesar da saudade, apesar da mudança, né, enorme que acontece na sua vida, mas eles são tão acolhidos amorosamente que eles têm vontade. Então, o ambiente espiritual também ajuda. Tudo é merecimento, tudo é construção que a gente tem que ir fazendo aqui enquanto está encarnado, para que a gente ofereça, né, como eles dizem, a condição para sermos atendidos, né, sermos aceitos, né, aceitos, desculpa, sermos acolhidos, né, para que a gente possa recomeçar, né, uma vida que você vai recomeçar. Muito, muito bom, né? Muito legal aprender isso. Mais legal ainda vai ser a gente conseguir construir aqui na Terra para que a gente tenha esse merecimento lá na frente, né? Porque no plano espiritual, na nossa, quando a gente chega, né, sai da matéria e vai para o plano espiritual, a consciência se amplia. E aí, nessa hora, a dor moral é muito grande. No caso, para quem não é de desequilíbrio, no ódio, né? No caso das pessoas, vamos dizer assim, a maioria das pessoas que estão pensando, o primeiro pensamento então é consertar os erros. Eu vou até colocar aqui, vou até ler aqui um pedacinho do estudo que eu vou fazer lá na próximo estudo lá na Francisco de Paula, que Kardec, na primeira parte do livro Céu e Inferno, ele fala que Deus, para pôr fim aos sofrimentos, Deus exige o arrependimento, a expiação e a reparação.
Mas que o verbo arrepender, lembrando sempre, a gente já falou isso no nosso estudo, ele significa mudar a forma de pensar. Ou seja, arrepender não é apenas se sentir mal porque fez alguma coisa, ou então só pedir perdão. Não é isso arrependimento. Sentir um arrependimento sincero, com desejo de mudar o pensamento, que é esse que é o sentido da palavra arrepender, tá? Pelo análise do termo, né? E então mudar o pensamento, aí o espírito vai para a fase seguinte, que é a da expiação, que é para fazer um aperfeiçoamento sério, né, válido, e depois vai para a reparação do erro. Mas isso, no geral, gente, do espírito que quer fazer sua transformação moral. Se não quer, vai fazer igual a Ernestina. Já tinha ido, tinha, como escrava saiu lá, se juntou com os outros, aí ela veio com uma existência, calma, né, e coisa e tal, mas não, ela não, lembra que no capítulo anterior falou que ela não desgrudou, ou seja, ela não ficou no plano espiritual, passou para viver lá, ela ficou junto ao marido. 4 anos, quer dizer, a menina estava casada já há um tempo, nós estávamos até calculando lá no, eles estavam até calculando lá na live, digamos, né? Estava grávida, coisa e tal, mas digamos que o marido esperou uns 2 anos para ficar com essa que está agora. Mas seja o que for, no dia que ela desencarnar, que desencarnou, ela teria que ter ido, de repente, passado pelo plano espiritual, e com certeza alguém deve ter chamado ela, porque né, não está falando nada que ela foi levada para junto de irmãos porque ela não estava com ódio ainda. Ela ficou com ódio quando ela viu ele se engraçando para outra e aí ela começou a arquitetar tudo. Então, assim, ela teria tudo para continuar sua transformação e ir para o plano espiritual para locais de auxílio, como a gente fala, né? Algum local de auxílio, no caso, ela tivesse feito orações, coisa e tal. Mas não, ela foi. Passou pela encarnação de agora e, em vez de descolar do marido, ela no ciúme, aquela possessão é o apego. Por isso que é muito importante a gente não ter apego. Não é só matéria, dinheiro, casa, carro, é apego a tudo, inclusive aos familiares, ao marido, à esposa, aos filhos, aos pais, a qualquer pessoa que você tenha contato, um ente querido. Porque quem se apega nesse jeito, que não pode, ah, eu não posso viver sem fulano, pronto, tá mal, já vai, já fica pensando que depois que você sair daqui você não consegue, porque entra naquela perturbação, que é o passamento, né, que tem aquilo que a gente já explica, quanto mais apego à matéria, mais você demora para se desligar do corpo, que é uma primeira coisa que acontece, você fica ali na matéria, aí você pode ficar sentindo aquelas sensações, e daí você fica colado, morando onde você morava, dando prejuízo para a família, porque o espírito dentro de casa ele fica sugando a nossa energia, faz mal, especialmente começa com as crianças, que as crianças sentem, ficam doentes, pessoas que são, quanto mais a mediunidade é aflorada, mais ela sente, vai ficando mal, toda hora está doente, e isso acontece, os espíritos ficam, é o apego dele com quem está aqui encarnado. Só que essa pessoa que está encarnada, que segue uma vida ali em orações sempre, né, e vai, e sempre faz prece para aquilo, ela consegue até criar uma psicosfera melhor. E aquele espírito vai se desapegando com as suas preces, com o seu auxílio. No livro Céu e Inferno tem muitos relatos desse, que eles falam que eles melhoraram pela prece que os outros fizeram por eles. E aí eles foram acalmando, aí eles conseguiram ver que não era aquilo que eles achavam que era vida, e aí eles passam para a expiação, que o capítulo que eu estou estudando é expiações terrestres. Então vem que tem vários casos. E os casos de expiação são sempre assim. Algo que você estava precisando passar, mas de qualquer maneira, você depende de você, só depende do espírito. Saiu daqui, já está com a consciência mais ampliada. E aí tudo é possível, tudo se amplia, inclusive o remorso, né, que pode ficar em culpa e remorso, e a pessoa fica nesse redemoinho, não consegue sair dessa perturbação e reencarna com esses problemas psiquiátricos, psicológicos, aquelas pessoas que são mais no canto. A gente já viu vários casos aqui nesse livro que a gente está lendo, tá aparecendo casos de culpa que ficou, e aí gera, vai para uns vão para esquizofrenia, cada um com o seu processo interno, que aí ele mesmo se transforma, ele mesmo vai causando dano no perispírito. E tanto lá fica lá espiando no plano espiritual, quando vem espia aqui também. Um caso, tá, cada caso é um caso, milhares de tipos de desencarnação, milhares de tipos de reencarnação e de evolução do espírito. Mas a gente tem que entender, tem que compreender que com esses livros a gente aprende que tudo isso é possível. Você fala, ah, não, mas isso não é possível. Quem te falou? Ah, mas isso não pode acontecer com a pessoa. Quem disse que não pode? A gente não tem ideia. O que não vê que ele falou aqui? Não tem como. Ele termina o capítulo aqui, no momento falando com Miranda, sobre que os desígnios de Deus são impenetráveis e os dados de que dispomos são insuficientes para uma avaliação de futuros acontecimentos, futuros sucessos. Agora, qual é o dever?
é de ajudar sempre. Então não interessa, você lembra que a gente tem que ter misericórdia. Seja aquele obsessor cruel que teve lá fazendo o que foi. Misericórdia. É amor, é misericórdia e amor. E sempre isso emanando da gente para os espíritos. Então, toda vez que você vê que o Miranda olhava, olha, que ele olhou para essa Ernestina ali de bota de roupa de cavalgar e tudo, ele já olhou assim com a cara, isso daí, né, não deve prestar muito para boa coisa. Aí o doutor Lustó deu uma chamada nele, olha, nós temos, não podemos ficar julgando, não pode ter este olhar. E passa na cabeça. Foi o que passou. Ele não estava falando com o doutor, ele estava pensando. E aí o médico sentiu, porque o que que acontece? Pensou algo que não é positivo, está irradiando a vibração. Por isso que a gente tem que estar sempre de olho nos nossos pensamentos, palavras, atos, tudo que passa, que a gente tem que ficar nesse treinamento, ter esse hábito de vigiar para poder. A vigilância serve da vigilância do que a gente fala no caso da vigília, que a pessoa está acordada, e a vigilância ao longo do dia você está olhando, vigilante observando os seus pensamentos e seus atos todos. Então, cada um desses irradia uma energia que a gente, com essa energia que a gente radiou, é aquele imã que a gente sempre fala aqui. Vai atrair quem? Aquele que está na mesma sintonia. Quando a gente faz isso tudo, a gente acaba, de vez em quando, tem irmãos que ficam com a gente. Porque estão sentindo ali que, às vezes, até, você ficar aqui, que aqui tá bom. Então, eles também estão sentindo que, no fundo, ela está pensando aqui isso agora, mas ela vai cair. Eu vou pegar ela no dia que ela cair, né? Então, tudo isso, gente, a gente sabe. Tem que viver bem para morrer bem. Se fala toda hora. Viva bem, porque na hora de desencarnar vai precisar de tudo que a gente deixou para trás desse sentido. Quantas virtudes a gente conseguiu aprimorar e colocar, né, em movimento, né? E quais são os vícios, quais são os erros, aqueles momentos, aqueles mau hábitos que a gente tinha que a gente conseguiu se desfazer. A gente tem que começar agora, não tem como passar para menos. Até uns minutinhos aí, quem mais quer falar alguma coisa antes da gente fazer a oração? Eu queria fazer uma observação Ti. absolutamente minha, né? E é o seguinte, com esses nossos estudos, a gente vê que a vida é uma coisa só, né? O mundo espiritual e o mundo corporal. Esse exemplo de hoje foi tão impactante quando a gente viu aquela cirurgia, aquela cesariana espiritual. Para mim foi muito impactante, como a Bia também falou, como está todo mundo falando. Mas me deu uma noção tão forte de uma coisa só, né? E no nosso estudo passado, a Carlinha já tinha falado isso, né, das coisas que a gente passa aqui no mundo corporal, esses absurdos todos, né, esses crimes todos, absurdos todos que a gente vê nessas obsessões, que a gente estuda nesse tempo todo. E como é amplo isso tudo, né? Nossa, eu acho que é uma reflexão tão, tão enorme que a gente consegue fazer através desses estudos e o que a gente vive é de uma amplitude tão grande, tão complexo. Eu acho incrível, realmente hoje me deu uma noção exata. E, na verdade, quando você diz assim, o verdadeiro mundo espiritual, a verdadeira vida é o mundo espiritual. Eu acho que não, são as duas coisas, né? Acho que a verdadeira vida são as duas coisas. No início, quando a gente viu esse parto espiritual, me pareceu, não, realmente a verdadeira vida é espiritual. Não é, não me parece. Me parece as duas coisas. É assim, estou saindo hoje com uma ideia muito interessante, né? Muito mais complexa do que eu achava até o momento. Achei bem legal. É só isso. Então totalmente ligadas. A gente veio aqui para reencarnar, mas a gente vem reencarnar para quê? Para ter o objetivo de evoluir. Então, para que fosse necessário? Porque já que a gente consegue, inclusive, evoluir quando está no plano espiritual, não precisava. Então, não, vai fazer todo mundo perfeito, não vai. Passando por aqui, e a ligação é completa, não tem como separar. O que se fala sempre que a verdadeira vida é espiritual é porque, na verdade, nós somos espíritos. Então, o foco não é na matéria. As pessoas falam como se a nossa vida fosse aqui na matéria. Então, a gente tem um espírito. Não, nós não temos espírito, nós somos espírito. Ou seja, somos do plano espiritual. Fomos criados espírito e depois fomos vindo para encarnar. Primeiro encarnação, depois reencarnação direta. Então, o que é a referência? Ela é mal interpretada e mal entendida. Que a palavra é: o mundo espiritual é a nossa origem, nós somos espíritos.
passamos por aqui para evoluir e vamos vindo em toda a sequência que lá a lei de Deus elaborou para que a gente fosse passando, mas aqui a gente vem, tem a vida que são ligados, você vê que não tem como desligar. A situação, então, senão não aconteceria nada, porque eu passei na outra existência, não é, né? No corpo. Então, a verdadeira causa, na maioria das vezes, desse tipo de situações que aparece assim, né? Está, nessas tramas, assim, está na vida do espírito, porque não é essa vida dessa personalidade minha agora, é a minha vida de espírito ao longo do tempo. Eu tenho lá essa minha vida e agora eu estou só tendo as consequências de uma semeadura. Que pode ser que eu tenha feito agora, mas na verdade no livro acho que no Evangelho, o Kardec vai falar, não, os espíritos falam, que a maioria das vezes, essas pequenas coisas que acontecem na nossa vida, elas são tudo causadas nessa existência. Não veio de outra existência, não, né? Causas anteriores da aflição, né, que ele fala, e causas dessa existência. Fala, Bia, para terminar, diga aí. Então, essa fala da Eliane, né, me remeteu à questão do tempo, né? Que acho que por isso que a gente tem essa sensação de que é uma coisa só, né? E no espaço, acho, né, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que é assim, né? No espaço só existe o presente, né? O futuro e o passado, ele é relativo, né? É mais a vida presente. Porque até em outros mundos eles contam um tempo diferente de nós, né? A gente tem passado, presente e futuro aqui na Terra, né? No espaço é uma coisa só, né? Tanto que tem espíritos, né, centenários, milenários, que fica naquele presente, né, naquele sofrimento, e para ele é o presente, né? E a encarnação aqui na Terra já está super avançada, super no futuro, mas ele está preso naquele passado, né? Então, acho que me remeteu a isso, né? A fala da Eliane, a questão do tempo. Na verdade, todo mundo fala, né, que a grande maioria fala que o tempo não existe, esse tipo de tempo que a gente tem, né? Que ele seria assim, na verdade. Então, assim, ele não é antes, no meio e depois. A gente entende esse entrelaçamento, mas diz que ele não entende nesse sentido, não existe nesse sentido. O que vai valer, o que importa mesmo é o presente, que é o que a gente está fazendo para o presente, porque nós estamos aqui montando o nosso futuro. Mas em relação a esses tipos de diferenças, né, a gente cada um vai interpretar de uma maneira, mas o que eu sempre escuto é que o tempo, do modo que a gente entende, ele realmente não existe, não é assim que ele funciona. Mas é o jeito que dá para a gente, no momento, né, na situação cognitiva que nós estamos agora, nesse mundo de provas e expiações, só dá para entender assim. Deixa a gente passar para um mundo mais elevado, com alguns mundos na frente, a gente vai conseguir entender melhor, né? Tá na hora, então, da Com nossa oração certeza. final. Carlinhos, você faz a minha oração final? Faço, claro. Vamos elevar nosso pensamento a Deus para agradecer por esse estudo maravilhoso, por esse capítulo, tanta riqueza de informações, para que nós possamos cada vez mais abrir os nossos olhos para essa realidade que é a vida espiritual. Obrigada, Jesus, por esses momentos. Abençoe esses estudos, essas obras, e que nós possamos permanecer firmes no propósito de aprender, de passar adiante esse conhecimento. Que assim seja. Obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus. Até terça que vem, gente. Um beijo bem grande para vocês todos. Até a próxima. Fica com Deus. Obrigado. Tchau, Tchau. boa noite a todos. Boa Boa noite, noite. gente. Obrigada. Fique com Deus. Fique com Deus.